Ainda estava tudo escuro. Era madrugada. Quase todo mundo dormia. O relógio marcava 4h17 quando o primeiro terremoto, com magnitude 7,8, sacudiu a Turquia e a Síria. Desde a madrugada de segunda-feira, mais de 100 terremotos atingiram a Turquia e a Síria. O mais intenso deles, de 7,8 na escala Richter, causando o que autoridades turcas chamaram de o desastre do século. O número de vítimas aumenta a cada hora e, com muitas pessoas ainda desaparecidas, a Organização Mundial da Saúde afirma que mais de 20 mil pessoas podem ter morrido. O governo russo confirmou que o presidente Vladimir Putin ligou pessoalmente para o presidente sírio, Bashar al-Assad, para oferecer apoio. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que recebeu um pedido sírio oficial de assistência e que está preparado para cumpri-lo. Isso pode simbolizar uma cooperação histórica entre os dois países. A ajuda internacional já está chegando às áreas mais atingidas, mas o acesso é difícil, quando não impossível, diante de estradas e aeroportos severamente danificados. As baixas temperaturas também atrapalham o lento e, por vezes, frustrante trabalho de procurar sobreviventes nos escombros. Os jornalistas saem correndo junto com os moradores. Da nuvem de poeira surge este senhor. Ele se aproxima da câmera, aponta para o estrago e chora. Há uma grande preocupação também com os impactos a curto e médio prazo dos terremotos. A região já enfrentava uma crise humanitária ligada ao conflito na Síria, iniciado em 2011 e que provocou uma das maiores ondas de refugiados do século. Hoje, mais de 3,5 milhões de sírios moram na Turquia, muitos deles nas áreas devastadas pelos tremores. Na cidade de Jindiris, este homem conta que o socorro ainda nem chegou. Tem 12 famílias presas ali dentro. Até agora, ninguém veio fazer as buscas. Não há defesa civil. Estamos trabalhando com as mãos, desde a madrugada, desabafou. Mais uma ferida aberta num país em que a população, há mais de uma década, vive em calamidade por causa de uma sangrenta guerra civil. O terremoto na Turquia e na Síria e os impactos humanitários na região são o tema do Ao Ponto dessa quarta-feira. Hoje, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com Marcelo Bonato, fundador da Recoded, uma organização sem fins lucrativos que atua no Oriente Médio e Norte da África. O Ao Ponto de 8 de fevereiro começa agora. Vem com a gente. Marcelo Bonato, desde a noite de domingo, a gente está recebendo os relatos de horror vindos da Turquia e da Síria. A gente está gravando na terça-feira. A gente não sabe a extensão exata da tragédia, mas a OMS já afirmou que o número de vítimas pode passar de 20 mil. Você trabalhou por vários anos ali na região. Você já conseguiu entrar em contato com as pessoas que você conhece por lá? E o que elas descrevem para você? Sim, felizmente eu consegui entrar em contato logo nas primeiras horas da manhã aqui de Lisboa, que já era amanhã na Turquia, porque ainda havia cobertura de celular. Então, naqueles primeiros momentos, nós conseguimos ter notícias não só do terremoto, mas de alguns dos nossos funcionários que mandaram mensagens dizendo que estavam bem, né? Não todos, então você pode imaginar que aquela manhã ali foi uma manhã muito complicada em tentando entrar em contato com todo mundo e tentando saber se todo mundo estava bem e seguro. E depois teve uma réplica muito grande, né? Quase tão grande quanto o primeiro terremoto, logo depois, 9 horas depois. Então, aquele processo se repetiu na manhã de Lisboa e na tarde da Turquia. O que as pessoas relataram naquelas primeiras horas foi o seguinte: foi um pânico muito grande, porque o terremoto aconteceu durante a noite. Então, você imagina ter que sair, evacuar a sua casa com muita rapidez, sem poder levar muita coisa, e isso no meio da noite, no inverno, com temperaturas negativas. O tempo no sul da Turquia, nesse momento, é muito instável, com neve, chuva. Então, foi um período de pânico. E depois disso, né,
vem a adrenalina baixa um pouco e as pessoas tentam se situar e planejar o próximo passo. E aí a questão é sempre os bens básicos, né? Como que eu tenho acesso a um lugar seguro, a água potável, a comida, o que eu vou fazer nas próximas horas. E muitas pessoas procuravam parques, né? Porque é mais seguro, ou ficavam dentro dos seus carros, sentindo as várias réplicas que aconteceram durante todo o dia e depois procurando combustível nos postos de gasolina. Mas essa foi uma situação muito difícil porque os postos estavam muito cheios e davam prioridade, como devem dar, a ambulâncias e a veículos de resgate. E com as temperaturas despencando na região, como você está dizendo, a corrida contra o tempo para salvar as pessoas presas sob os escombros fica ainda mais difícil, né, Marcelo? Exatamente, pessoas nos escombros com temperaturas negativas durante a noite, né? O processo de resgate foi durante toda a noite da segunda para terça-feira, então é correr contra o tempo, e aqueles que felizmente não ficaram nos escombros aí começam a procurar os seus familiares, né? Em várias partes da cidade ou em outras cidades. Acho que essa é uma questão muito importante porque é uma região uma alta concentração de refugiados sírios e nem sempre eles estão nas mesmas cidades, né? No momento que eles cruzaram a fronteira nesses anos de guerra civil na Síria, alguns foram para Gaziantep, alguns permaneceram em Hatay, que é mais próximo da fronteira, outros foram para Shanlurfa. Então, imagina que naquele momento há uma preocupação muito grande em saber se o seu familiar está seguro em uma outra cidade. Então, é um período muito difícil de caos e isso vai continuar ainda pelos próximos dias. As pessoas estão no meio da rua, estão fazendo fogueira no meio da rua, nas calçadas, para se protegerem, né? A Dana está vivendo um momento assim de tensão. São helicópteros o tempo inteiro, muito barulho de ambulância. É muito triste as cenas que eu vi, as pessoas na rua, as crianças. Tá muito frio e as pessoas não têm para onde ir. E as pessoas perderam famílias, né? Então eu peço a oração de todos. Eu tenho fé que vai ficar bem, vai passar. Marcelo, você coordena um projeto com refugiados na região de Gaziantep, que não fica muito distante das áreas atingidas pelos tremores e até teve alguns estragos pontuais. Explica um pouco para o nosso ouvinte como que é o seu trabalho por lá e como era o cenário da região antes desses tremores que provocaram tanta destruição. Nós começamos a trabalhar naquela região em 2017, naquele momento, antes da pandemia. Então, os nossos cursos, que são cursos de programação de computadores, ainda eram em pessoa. Hoje nós fazemos tudo online, mas era em pessoa. Então, eu passei muito tempo nessas duas cidades ao longo dos últimos anos. E é uma pena porque tanto Gaziantep quanto Shanlurfa e outras cidades ali naquela região, elas têm um significado histórico muito grande, né, para as religiões monoteístas. Tem uma série de capítulos do Velho Testamento, do Alcorão, que se passam naquelas cidades. Tem o Castelo de Gaziantep, que é um patrimônio da humanidade, da Unesco. É uma cidade com uma fama muito grande por conta da sua culinária. E agora você vê as imagens do castelo realmente destruídos, então é difícil. E mesmo em Shanlurfa, você tem Göbekli Tepe, que é o templo mais antigo do mundo, né? São ruínas, o templo mais antigo do mundo, que predata as pirâmides por pelo menos 6.500 anos. Então, é uma região muito rica em história, é uma região mais conservadora, se você compara com outras partes do norte da Turquia, Istambul, e é uma região que tem também muito apoio do presidente, deu muito apoio para o presidente Erdogan ao longo desses últimos anos. Ver agora como a situação nessas cidades vai ficar, né, como esses patrimônios da humanidade vão ser reconstruídos, mas sem dúvida uma perda não só para a Turquia, mas para todos nós.
Marcelo, um ponto necessário de se destacar é que a região já vivia uma crise humanitária ligada à guerra na Síria, né? Tanto no território sírio como na Turquia, que é lar de mais de 3,5 milhões de refugiados sírios. Como é que você vê o surgimento dessa crise humanitária dentro de uma crise já existente tão grave? É muito complicado, né? São muitos refugiados e eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos deles. E a primeira coisa que é preciso falar é que, não obstante tudo o que eles passaram, tem uma resiliência incrível, né? De ter sido deslocado do seu país por causa de uma guerra civil, não poder voltar e depois disso ainda viver com as incertezas de estar em um país novo e as políticas da Turquia para os refugiados sempre foi uma política que às vezes é boa, às vezes é ruim, né? Às vezes o governo turco dá muitas oportunidades para os sírios obterem cidadania, entrarem em universidade, mas por outro lado, dependendo da temperatura política no país, especialmente em ano eleitoral, pode ser completamente o contrário, né? De xenofobia, de ameaça de mandar os sírios de volta para a Síria. Então, aquela população que é muito grande vive com esse medo, vive com restrições de mobilidade mesmo dentro da Turquia. Não dá nem para mencionar a saída da Turquia e para outros países, que é um processo muito longo e complicado. E agora, não só o terremoto, né? Precisamos lembrar que a situação econômica da Turquia não é boa. Desde a pandemia, houve uma desvalorização muito grande da lira turca, inflação fora de controle, políticas fiscais que não conseguiram conter a inflação. Então, hoje você tem essa crise sobre crise sobre crise. Os refugiados, a situação econômica, talvez ainda a situação política e agora o terremoto que destrói propriedade de pessoas, né? Os sírios estão ali na Turquia já há muitos anos, 7, 8, 9 anos, e são famílias que conseguiram se reconstruir, né? Arranjar emprego, comprar imóvel, e agora muitos desses imóveis estão no mínimo danificados, ou talvez até não existam mais por conta do terremoto. Você falou da crise sobre crise e a resposta internacional que é necessária, ela tem sido extensa, inclusive para a Síria, que é comandada por Bashar al-Assad, é considerado um ditador sanguinário por alguns dos principais doadores de ajuda, como Estados Unidos e a União Europeia. Tem muito trabalho a ser feito e a Turquia e a Síria, especialmente a Síria, precisam muito de ajuda nesse momento, né? Essa ajuda vai ser essencial, né? Principalmente em partes da Síria, como Idlib, que é muito perto ali da fronteira com a Turquia e viveu momentos conturbados no passado, com a Turquia invadindo essa parte da Síria e tomando controle. Então, é difícil. Outras partes da Síria não foram tão afetadas, né? O terremoto foi sentido em Damasco, o primeiro, mas as réplicas nem tanto, mas estão mais agora já completando mais de uma década de guerra civil na Síria, então há uma série de problemas de infraestrutura, mas principalmente naquela fronteira entre Síria e Turquia, a mobilização da comunidade internacional vai ser crítica, né? Nós já vimos nessas últimas 24 horas equipes de resgates da Hungria, do Japão, União Europeia, se mobilizando para ir para a Turquia para ajudar, porque é preciso muita mobilização nesse momento, mesmo que é preciso lembrar que a Turquia tem muitas boas organizações para lidar com situações como essa, porque terremoto, como vocês bem disseram, não é novo na Turquia, já enfrentaram isso várias vezes, então há sim organizações que são muito eficientes em lidar com esse tipo de tragédia, mas a ajuda internacional realmente vai ser essencial nesse momento. E aqui na ONU, o secretário-geral, Antônio Guterres, subiu no plenário para falar da tragédia. Guterres lembrou que os tremores atingiram áreas onde as pessoas já vinham sofrendo com crises humanitárias. Você acredita no risco de uma nova onda de refugiados vindos do norte da Síria? Eu acredito que não, Carolina, porque
problema agora é que o que está ali mais perto, né, nessa fronteira entre Síria e Turquia, e por isso que houve esse fluxo de refugiados muito grande durante a Guerra Civil, é porque a Turquia era um lugar onde eles podiam encontrar estabilidade, mas nesse momento cruzar a fronteira ali para cidades como Hatay ou Gaziantep não me parece uma boa ideia, porque também foram talvez mais ainda afetados pelo terremoto. Não sei se vamos ver algum deslocamento ali da Síria para a região do Kurdistão iraquiano, mas talvez não, porque é uma distância mais grande. Eu acho que nesse momento as pessoas que conseguem sair daquela região vão sair para locais mais distantes. Eu dou exemplo dos sírios que estão ali em Gaziantep. As pessoas que eu conheço estão tentando sair de Gaziantep para outras partes do país, para Ankara, para Istambul. Há alguns voos disponíveis que estão indo muito rápido. Nós conseguimos alguns voos que os nossos funcionários estão voando para Istambul essa semana, mas fora isso, as estradas já estão em condições muito precárias. Quem tomou a decisão e tinha condições de dirigir naquelas primeiras horas do terremoto fizeram e conseguiram alcançar outras cidades, mas agora os relatos que eu recebo é que a situação nas estradas não estão boas, né? Não só por causa do terremoto, mas também por causa da neve. As condições do terreno também atrapalham a chegada dos mantimentos às áreas atingidas, né? Sem dúvida. Quem vem agora vem através dos aeroportos, né? Gaziantep tem um aeroporto que consegue acomodar imagino, grande fluxo de ajuda internacional que vai chegar agora, mas vai ser sempre muito difícil. As Nações Unidas mesmo, nessas primeiras 24 horas, tem tido muita dificuldade em colocar todo esse mecanismo para funcionar, porque eles têm uma presença muito grande em Gaziantep, várias das agências da ONU estão lá e, imagino, também foram muito afetados pelo terremoto. Nos escombros, o silêncio é um imperativo na busca por desaparecidos. Mas quando alguém vivo é encontrado... Marcelo, esse desastre acontece em um momento conturbado para a própria Turquia, né? Desde 2018, o país enfrenta uma crise econômica severa, com a inflação beirando os 100% ao ano, e daqui a alguns meses vai ter eleições gerais. Esses problemas internos podem acabar, na sua avaliação, afetando a capacidade de reação dos turcos? Pois é, eu acho que sim, afeta em alguma maneira, porque a primeira reação dos turcos, eu imagino, e já vi isso nessas primeiras 24 horas, vai ser muito boa, porque eles se mobilizam muito rapidamente, têm estrutura para que façam os resgates, né, por mais difícil que isso esteja. Então, acho que nessa primeira semana há uma mobilização, sim, muito grande. O que nós acho que vamos ver nesse ano é quando a ajuda humanitária abaixar um pouquinho mais e a situação for um pouco mais controlada, é quando a política toma primeiro plano, né? E esse é um ano, não só o ano da eleição, que é um ano muito importante para a Turquia, mas precisamos lembrar que é o ano do centenário da República Turca, que está sendo comemorado ao longo do ano e é celebrado no dia 29 de outubro deste ano. Então, é um ano muito especial para a Turquia, é um ano obviamente especial para o presidente Erdogan, porque quer ser reeleito num ano tão importante para o país, e vamos ver como que isso agora vai afetar a resposta, não necessariamente a resposta humanitária para essa crise, mas como que o Erdogan vai se comunicar com os países que querem dar ajuda humanitária agora e também depois para a reconstrução. Então, precisamos ver como que isso vai ser feito, mas imagino que nesse primeiro momento vai haver uma
necessidade maior de aceitar ajuda internacional, mas depois, com o processo de reconstrução, não sei como que isso vai ser feito no âmbito da política internacional. Marcelo, os terremotos não são uma coisa nova na Turquia. Tem registro de tremores violentos do século V a.C. e o poeta persa Rumi, que ele foi enterrado em Konya, hoje Turquia, ele falou dos tremores em algumas de suas obras. Ao ver essas imagens de prédios desmoronando como se fossem feitos de papel, dá para dizer que faltou preparo das autoridades turcas nas últimas décadas? Essas imagens são muito fortes, né? Ver essas imagens de prédios desmoronando não é fácil. O que eu posso dizer sobre os relatos que eu tenho das cidades é que, no geral, os prédios conseguiram resistir, né? Há uma série de prédios que desmoronam e obviamente, são imagens muito chocantes. Mas eu imagino que nós estejamos vendo uma situação muito diferente do Haiti, por exemplo, né? Quando o terremoto realmente teve um efeito enorme no país. Eu acho que na Turquia os prédios têm um pouco mais de resistência, são mais bem construídos no geral, né? Mas tiveram vários locais em que não resistiram. Eu presenciei alguns terremotos em Istambul e realmente depende em que parte do país você está, em que parte da cidade você está. Muitos prédios, principalmente os mais recentes, são construídos com os terremotos em mente, né, com uma estrutura muito mais reforçada, o que ajuda um pouco nessa situação. Eu vi algumas imagens de pessoas que eu conheço em Gaziantep, imagens dos prédios, e há sim rachaduras por todas as partes, e é muito triste ver isso, porque são danos que depois são muito difíceis de resolver, mas ficaram em pé, e acho que isso que é o mais importante. Marcelo Bonato, muito obrigado pela participação. Obrigada, Marcelo. Um abraço. Obrigado, prazer é meu. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.